na tua presença. Pai, agora neste momento, Senhor Deus eterno, principal, Senhor, Pai amado, deste culto, nós queremos apresentar o teu filho evangelista Douglas. Certamente o Senhor já ministrou no coração do teu servo. Agora, Senhor, usa ele poderosamente, Senhor, para transmitir aquilo que está no teu coração para os corações, Pai amado, daqui presente, para o coração da tua igreja, Pai. Senhor Deus eterno, que ele não venha, Senhor, Pai amado, Deus eterno, falar nada dele mesmo, mas do Senhor, porque é o Senhor que vai usar a boca dele nessa noite mais uma vez. Seja com o teu filho, Senhor, Pai amado e Deus eterno, assim nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém, amém, irmãos. Amém. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler somente o parágrafo de número 10. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, somente o verso de número 10. Enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade de poder estar nessa noite adorando a Deus juntamente com os irmãos, nesse aniversário de 74 anos dessa linda igreja. Que Deus em Cristo possa abençoar ao pastor, aos demais pastores, amigos que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Ao dirigente do culto, Deus abençoe sua vida. Meu amigo Joab, Deus abençoe. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Deus abençoe sua vida. Querido, estou acompanhado da minha esposa, juntamente com meus filhos. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus será glorificado uma vez mais através da sua poderosa palavra, amém? Quantos acharam o texto, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se assenta, por gentileza, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória e de toda a adoração. Queridos, olhando nós para esse tema, e é muito propício para os dias atuais, uma vez, irmãos, que nós estamos vendo algumas coisas acontecerem no nosso mundo, e nós que não somos cristãos cremos que tudo que está acontecendo coopera para o arrebatamento da igreja, porque nós que somos salvos entendemos que breve o Senhor virá e não tardará. É lindo porque Pedro, que escreve essa segunda carta, está no período da sua velhice, aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, no meado de 64 até 65, Pedro vai escrever essa carta para alguns crentes que estão peregrinando no Ponto, na Ásia, na Galácia e também em Bitínia. É interessante falar que as duas cartas que Pedro escreve para alegrar, exortar e também aconselhar a esses homens a permanecer firme naquilo que um dia foi ensinado pelos apóstolos e também pela lei através dos profetas. É muito interessante dizer que essa carta do capítulo 3 é muito séria. Pregador, por que essa carta é muito séria? É porque o período que Pedro está enviando essa carta, num período da sua velhice, e logo após isso, no ano 68, ele vem a ser morto, é o período onde falsos mestres, falsos profetas, estão usando as suas habilidades para tentar tirar o foco da segunda vinda de Cristo, trazendo para o povo os seus ensinamentos corruptos, trazendo para o povo aquilo que eles acham que aprenderam de uma maneira diferente e querendo anular aquilo que a lei, os profetas
e os mandamentos de Cristo que foram liberados através dos apóstolos. É interessante falar isso aqui, porque o Pedro que está alertando essa igreja é alguém que conhecia, a saber, esses falsos mestres. É alguém que já tinha uma história, uma vez que Pedro era o líder da igreja primitiva, uma vez que Pedro viu a perseguição de uma maneira muito grande vir sobre a vida dele por alguns religiosos que viram ele, juntamente com João, operar milagre ali na Porta Formosa. É muito lindo porque Pedro começa essa carta escrevendo para esses homens, falando para que eles possam se manter, não naquilo que alguém está falando agora, mas se manter na palavra que já foi liberada pela boca dos profetas e também os ensinamentos que foram liberados pelos apóstolos. Olha só o que Pedro está dizendo para esse povo. Olha, eu sei que vocês estão um pouco dispersos. Eu sei muito bem que vocês estão um pouco longe dos preceitos que deveriam estar. Mas deixa eu dizer uma coisa, não olhe para ecos, não dê valor a vozes que não são de Deus. Valoriza aquilo que vocês aprenderam com os profetas e com os apóstolos. Alguém levantou a mão e entendeu. Num período que nós estamos vivendo, onde muita gente prega aquilo que não vive, aonde muita gente quer trazer doutrinas, aleluia, estão tentando até acabar com o dízimo, não é verdade? Então olhe para cá, fica com aquilo que Deus já falou. Eu aprendi uma coisa: quem já ouviu a voz não dá valor a ecos. Pregador, por quê? Porque a voz, ela vem do alto, a voz, ela vem de Deus. E o eco, eu acho, é assim que eu penso, é dessa forma. Deixa eu liberar uma palavra para você. Tudo aquilo que não é, aleluia, pautado na palavra, é anátema. Tudo aquilo que não é pautado nas escrituras é anátema. Olhe para cá, eu não posso dar legalidade para aquilo que a Bíblia proíbe. Eu não posso, aleluia, dar valor para aquilo que a Bíblia condena. E eu tenho uma palavra para a vida de alguém. E qual é a palavra? A bússola do crente não é profetas de internet. A bússola do crente não são homens que estão tentando deturpar aquilo que alguém pagou preço para construir. A regra de fé e prática do crente ainda é a palavra de Deus. Por que, pregador? Porque homens podem estar mentindo, aleluia, novas ideias podem estar sem fundamento, e a palavra, pregador, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. E a palavra, pregador, antes que houvesse dia, ela já era a palavra. Pregador, eu não entendi. A palavra que eu tenho para liberar para a sua vida é: enquanto tem alguém tentando deturpar o evangelho do Cristo, o evangelho da cruz, Deus ainda tem remanescentes que valoriza segundo a palavra. Aleluia. Pedro está dizendo para eles: valoriza a palavra. Eu costumo dizer, irmãos, que quem valoriza a palavra busca por ela. Não tem como valorizar a palavra negligenciando a escola bíblica dominical, gente. Não tem como, aleluia, valorizar a palavra não buscando o conhecimento da mesma. E às vezes alguém olha para nós que conhecemos a palavra e diz: fulano está ficando frio. Porque antes de estudar, era mais pentecostal. E quem disse que a palavra esfria, gente? A palavra só não me permite entrar em fogo estranho que não é para entrar. Aleluia. Porque nós estamos vivendo num contexto, irmãos, aonde o pessoal pensa que o avivamento está no corim de fogo, que o avivamento está na marcha, que o avivamento está, aleluia, em rodopiar. Irmão, sou pentecostal, eu gosto também, mas eu preciso entender uma coisa: que o que? Não existe avivamento sem palavra.
Aleluia. Por que, pregador? Porque avivamento não é o que você pensa. Aleluia. Avivamento não é o que estão pregando por aí. Que avivamento é o quanto de rajada de língua estranha que você dá. É o quanto tempo de profecia que você libera. Avivamento não é isso. Avivamento é mudança de dentro para fora. E o que faz mudar o crente ainda é a palavra. Porque a palavra entra onde cori não entra. A palavra entra onde louvor não entra. Pregador, aonde a palavra entra, pregador? Entre juntas e medulas, na divisão da água, da alma e do espírito. O que Deus está dizendo para mim, aleluia, para você aqui nessa noite, sabe o que é? Quer ser um crente avivado, seja um crente cheio de palavra. Jesus está pregando um discurso. O discurso é duro, por quê? Porque quem só quer viver milagre não gosta de palavra. É muito sério esse tema, irmãos. Porque quem quer viver de bênção e vitória, corre da palavra. E o discurso que Jesus está dando é muito sério e duro. E alguém diz, quem pode conseguir suportar esse discurso? Eu vou embora. Aleluia. Quer ver os falsos se revelar, gente? Prega a verdade da palavra. Quer ver que é quem? Prega a verdade da palavra. Porque a verdade da palavra, irmãos, ela não coloca ninguém para longe. A verdade da palavra não desvia ninguém, porque pelo contrário, conhecereis a verdade vos liberta. Pregador, e por que tem gente que some do meu lado porque eu falo a verdade? É porque a verdade tem esse poder. Qual o poder? Já revelar quem estava desviado há muito tempo. Jesus está pregando um discurso. O discurso é duro. E ele olha para os discípulos e diz, vocês querem ir também? Se não gostar, pode ir. Jesus está dizendo, eu prefiro andar sozinho, na verdade, do que estar rodeado de pessoas sem pregar ela. Na hora, olha o que o texto diz, que na hora que Jesus diz, olha o que Pedro fala, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra. Só tu tens palavra. De que, pregador? De chave? Não. De vida eterna. Então entenda uma coisa, irmãos. O avivamento vem através da palavra. Aleluia. E eu quero liberar uma palavra para o teu coração. E qual é a palavra, pregador? Hoje, através da palavra, vidas serão transformadas. A tua casa será mudada, não é através, aleluia, dos profetas, é através da palavra que está sendo liberada. Aleluia. A preocupação de Pedro com essa igreja, com esses irmãos, sabe qual é? Eu sei que falsos profetas e mestres vão se levantar. E a preocupação de Pedro como líder, sabe qual é? Eles não podem comer qualquer coisa. Eles não podem ser levados por qualquer vento. Para eles poderem conseguir permanecer, eu tenho que lembrar eles da palavra que já foi pregada. E olhe para cá, irmãos. Isso aqui é muito sério que eu vou falar e grava isso para o teu coração. Eu não vim negociar, eu vim pregar a verdade da palavra. Isso aqui é muito real nos nossos dias. Para de querer visitar terras que tem manto, mistério e profeta para ouvir Deus falar. Porque eu nunca vi na Bíblia alguém indo atrás do profeta para ouvir Deus sendo homem de Deus de verdade. Porque quando Deus queria falar com os homens de Deus, ele levantava profeta e o profeta ia até o homem. Vai até a casa de Jessé Belemita, porque lá me tem o provido de um rei. Elias vai até Acabe. Até quem estava no erro, Deus mandava o profeta ir lá. Olhe para cá. Nós vivemos num contexto, irmãos, onde o negócio está meio complicado. Por que está meio complicado, pregador? Porque nós não vamos para o culto mais para adorar a Deus.
Nós pegamos o culto como se fosse um cardápio. Quem vai pregar, quem vai cantar. Se for bom, eu vou lá. Se for mídia, eu vou lá. Se tiver seguidores, eu vou lá. Estão querendo medir grau de santidade por seguidores que alguém tem, mas não conseguem valorizar talvez alguém que não tem uma hermenêutica boa, não tem uma oratória boa, mas tem vida no altar que pode liberar uma palavra, que pode mudar a tua história. Pregador, mas eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou para o monte. Nada contra o monte, gente. Jesus também ia para o monte, mas quando ele disse para os discípulos, ele diz: quando orares, sobe o monte. Não, eu subo o monte porque eu tenho propósito, porque monte não é para tirar selfie, monte é para quem tem propósito. Ele diz: quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. O que ele está dizendo é: o mesmo Deus que está no monte é o Deus que está no quarto. Eu não consigo entender, pastor, como alguém não consegue ouvir a voz de Deus onde congrega. Precisa dar jeitinho, não, eu vou atrás do profeta. E quer uma verdade bíblica? Quer ouvir a voz do profeta? Ouça a voz do teu pastor. Porque não tem como, irmãos, ouvir a voz de Deus sem antes ouvir a voz de Deus através da tua liderança. Pregador herege, não é heresia nenhuma. Porque quando o próprio Cristo levanta João do arrebatamento, olha que Cristo fala para João: João, o que vês? Escreve as 7 igrejas da... Cristo quer falar com quem? Com a igreja, sim ou não? Mas quando ele direciona a carta ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, sabe o que Cristo está dizendo? Para eu falar com a minha igreja, primeiro eu mando um recado para o líder. Gente, quer ouvir Deus? Marca um gabinete, vem para a EBD. Quer ouvir Deus? Para de querer ouvir ecos por aí e ouça alguém que está dando vida para você estar de pé. A preocupação de Pedro é essa, porque ele sabe que falsos mestres se levantam. E não é de hoje, gente. Eles se levantam para quê? Para deturpar. A verdade que foi pregada. E qual a intenção, pregador? Te convencer para receber. Que rolo é esse, Jesus? Pregador, para receber o quê? Aquilo que você tem para entregar. Dá um nó na minha cabeça. Alguém que abre um telefone, faz uma live e daqui a pouco está pedindo dinheiro por revelação e oração. Por quê, pregador? Porque ele está mostrando de fato aquilo que ele quer. A intenção dele não é alma. A intenção dele é aquilo que a ovelha pode proporcionar. E sabe o que é pior? É que tem gente que tem pastor, não consegue dizimar e ofertar na igreja, mas dá para alguém que está na live. Gente, não tem como fugir desse tema, eu tenho que ser fiel à palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus para a minha vida, pregador? Acautelai-vos dos falsos profetas. Cristo mesmo deixa isso explícito em Mateus 24, que um dos sinais mais veementes da volta de Jesus seria o quê? Os falsos profetas que se levantariam. E já reparou? Os falsos profetas que se levantam, eles não têm palavra. Gente. Por quê? Porque a palavra confronta aquilo que eles fazem. E o que eles usam para tentar convencer quem está fraco a segui-los? Contando histórias de experiências espirituais individuais que eles viveram. Eu fui ao céu 7 vezes ao inferno. Isso está edificando quem? Não, mas eu vivi isso. E agora? O que você vive?
Não, pregador, mas o testemunho edifica. Edifica quando tem um propósito de, aleluia, desse testemunho, edificar a igreja, para que a igreja receba. Não para contar que eu já viajei para lá e para cá, não para contar que eu sou isso, não para contar que eu sou aquilo, para poder convencer, aleluia, você de alguma coisa. Quer ver eu te convencer de alguma coisa? Como convence o pregador? Escrita está na palavra de Deus. Quem, aleluia, quiser vir após mim, tome essa cruz, negue-se a si mesmo e siga. Olhe para cá, irmãos. Você valoriza demais a experiência de alguém que você nem sabe que é verdade. Mas você não consegue, aleluia, valorizar a verdade bíblica que está dizendo: se creres e for fiel, comerás o melhor da terra. Não crê na profecia que está sendo liberada. E qual? Que você tem que pegar e dar um valor X para Deus te abençoar? Não, é entender aquilo que Ageu, aleluia, estava pregando para o povo. Olha, vocês estão preocupados demais de fazer casa para vocês, e a casa de Deus está ficando para trás. Olha, vai construir para Deus, faz para Deus primeiro. Por quê? Porque assim diz o Senhor: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Não seja carente ao ponto de mendigar profecia de homens. Quer ouvir Deus? Abre a palavra. Quer ouvir Deus? Consulta o teu pastor, consulta os anciões da igreja. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração, aleluia, essa geração precisa aprender. Aprender o quê, pregador? Que não é dando um jeitinho para poder fazer o povo da glória, que o mundo vai mudar. Vai mudar quando? Quando a verdade genuína da palavra, do evangelho for pregada. Aleluia. A preocupação de Pedro é muito séria, gente. Porque a preocupação de Pedro é com a igreja, é com a geração que vai vir depois. Você nunca parou para pensar, irmãos? O que será da geração que vem depois? Se a nossa está complicada, imagina ela, a que vem depois. Mas eu aprendi uma coisa: se eu quero mudar algo, começa mudando em mim. Eu começo sendo exemplo para alguém da continuidade. Então entenda, irmãos, falsos profetas, eles mostram, aleluia, eles dão sinais de quem eles são. Eles querem mostrar alguma coisa, falam mais da vida própria do que da palavra. O assunto que Pedro está tratando aqui, Paulo também tratou na igreja de Corinto. Os falsos mestres estão falando das experiências espirituais. Aí Paulo vai usar ele na terceira pessoa e vai dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado em espírito. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Porém, ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não compete falar aos homens. Aí ele dita aqui a ele dizendo: mas para que eu não me exaltasse, pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás a me esbofetear, a ponto de eu gritar dizendo: Deus, arranca o espinho da minha carne. E Deus diz: não vou arrancar espinho. Mas Paulo é homem de Deus. E por que o espinho tem que continuar? Ele disse muito bem: para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações. Era Deus dizendo para ele: Paulo, o espinho tem que te incomodar para tu lembrar de onde tu saiu. O espinho tem que te incomodar para tu entender que não é sobre o teu nome. O espinho tem que te incomodar para tu entender que o nome do Senhor tem que ser glorificado na tua vida. Em outras palavras, era Cristo dizendo: Paulo, não é o espinho que tem que sair, é a graça que vai entrar. Porque quando a graça entra, eu entendo, eu prego a glória dele, eu canto a glória dele, eu adoro a glória dele. O meu nome é para o nome dele ser glorificado. Só que falsos mestres
Falsos profetas, eles se titulam achando que alguma coisa só virou o culto por causa do meu nome. Deus só desceu agora por causa do meu nome. Nem consegue entender que quando o nome que precisa aparecer aparece, todos os outros não têm importância. Você lembra? Jesus está dentro de uma casa em Cafarnaum, pregando a palavra. Do lado de fora tem um paralítico sobre uma cama. A Bíblia diz que quando 4 homens vão olhar aquela situação, vão tentar entrar com o paralítico para dentro da casa e não conseguem entrar. Pregador, por que eles não conseguem entrar? Porque a casa está cheia. A casa estando cheia, o porteiro talvez vai olhar e vai dizer, não tem como entrar. E é lindo, porque aqueles 4 homens, eles vão olhar para o paralítico e vão dizer, fica tranquilo, já que a porta fechou, não tem problema, eu sei que nós queremos. E quem sabe o que quer não parar na primeira porta fechada. Nós vamos ter uma estratégia para te colocar lá dentro. É porque quem quer não dá desculpa, quem quer faz. E deixa eu liberar uma coisa para a tua vida aqui. A Bíblia diz que são 4 homens, e alguns intitulam como 4 amigos. Eu discordo, porque se fosse amigo, a Bíblia dizia que eram amigos, porque Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A Bíblia afirma. E por que a Bíblia fala 4 homens? Era a Bíblia dando uma lição para a gente. O quê? Tem gente que nem amigo é, mas toma atitude que verdadeiro amigo deveria tomar e nunca tomou. Esses homens entendem, já que eu não posso ir por baixo, não tem problema, Deus vai me dar estratégia para mim ir por cima. Eles abrem um buraco no teto, isso aqui é muito sério. Eles abrem um buraco no teto e desce o paralítico. Na hora, Jesus para o discurso e diz assim, ó, eis que perdoados estão os seus pecados, paralítico, porque grande é a tua fé. Na hora, os escribas e fariseus que estão no culto, eles vão murmurar no coração dizendo, está blasfemando, por quê? Quem é ele para perdoar pecado? Só que o mal do fariseu e do escriba é esquecer que o mesmo Cristo que prega no culto é o Cristo que sonda o coração de murmurador. Aí Jesus diz, para vocês que estão murmurando no coração, o que é melhor? Dizer para o paralítico, levanta e anda, ou perdoar estão seus pecados? Eles não falaram nada. Pregador, por quê? Todo murmurador não sustenta a sua murmuração por muito tempo. Aí Jesus diz, então levanta, pega a tua cama e... Presta atenção. O paralítico pega a cama, coloca nas costas, sai andando. Se não tinha espaço para entrar, como alguém vai sair com a cama? É porque o porteiro, coitado, não sabia o que Jesus sabia. O que ele não sabia, pregador? É que para o porteiro não tem espaço para entrar porque está cheio. E para Jesus, dentro da casa sempre há espaço para o necessitado. Milagre aconteceu, sim ou não, senhoras e senhores? Tudo lindo, não é verdade? Perguntinha para vocês, me ajudam a pregar por gentileza. Gente, qual é o nome do paralítico? De um dos 4 homens. Do porteiro que não deixou entrar, gente. Hã? Dos escribas murmuradores, você sabe o nome deles? Nem eu. Quem pregava na casa? Quem pregava na casa? A casa estava cheia por causa de quem? Quem curou o paralítico? Quem sonda o coração de murmurador? Você entendeu? Que quando o nome que tem que aparecer aparece, todos os outros não têm importância. Nós estamos num culto, mas o nome que tem que aparecer não é o pregador, não é o cantor, não é o falso profeta, é o nome de Jesus. Os falsos profetas que se levantam, irmãos, eles se levantam com um propósito, para tirar o foco da volta de Cristo. Então eles se levantam de uma maneira muito séria, para a gente chegar no final. Eles se levantam de uma maneira muito séria porque eles começam a zombar. Mas desde os tempos antigos da criação, falavam-se que Jesus voltaria. E toda a terra está da mesma forma, desde o início até agora. É porque todo falso mestre ou não conhece Bíblia ou tem memória curta. Porque eles estão dizendo que nada mudou. E o que foi o dilúvio então? O dilúvio é o primeiro juízo que Deus dá na terra. Através de um homem. Isso aqui é muito sério. Porque Deus queria matar a humanidade, gente. Os homens estavam pecando de uma maneira tão grande que a Bíblia diz que o coração deles estava voltado, debruçado a pecar continuamente. Ou seja,
eles não pecavam por acidente, eles maquinavam o pecado. Deus quer matar. Só que a Bíblia diz assim, ó, e Noé achou graça diante os olhos de... Só que o original aqui não é que Noé achou graça, é que a graça achou Noé. E por causa de Noé, gente, a humanidade é preservada. Só que deixa eu liberar uma palavra para o teu coração aqui, ó. Não pense que conviver na arca é 1000 maravilhas. Por quê? 8 pessoas, centenas de animais. Tem que colocar excremento para fora e só tem uma janela. E outra coisa, ali dentro é genro, é nora. Você entendeu, né? Dentro da arca não tem como brigar. Se discutir, morre. Mas se trabalhar, vive. Eu vou repetir isso aqui. Dentro da arca, se brigar, morre. Mas se trabalhar, sobrevive. Você entendeu, né? A obra de Deus não é feita de picuinhas. A obra de Deus não é feita de fofocas, dissensões e problemas. Quer que a obra cresça? Continua trabalhando para agora. Essa igreja não chegou aqui há 74 anos à toa. Chegou porque alguém trabalhou para a obra continuar. E o nome do Senhor está sendo glorificado. É lindo porque o primeiro juízo vem na água e o segundo juízo vem no fogo. Gente. Pedro está dizendo para eles, gente, eles esqueceram de tudo quanto já aconteceu. Eles estão preocupados com o tempo. Só que o tempo para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo. E espera que eles se arrependam. Isso aqui é muito sério. Olha o que Pedro, olha a porção da palavra que Pedro está liberando para eles. Olha, percebam bem. Eles estão preocupados com o tempo. Só que o tempo que eles estão preocupados é o tempo que Cristo está dando para eles se arrepender daquilo que eles estão fazendo de errado. Eles estão preocupados em Jesus voltar. Eles estão preocupados com a volta de Cristo. Mas eles não estão se preocupando em se preparar e estar preparados para a volta de Cristo. Você consegue compreender? Enquanto há tempo, eu tenho que parar de reclamar do tempo. Enquanto eu tenho tempo, eu não tenho que preocupar-me se Jesus não voltou ainda. Eu tenho que entender, Ele está me dando tempo para que eu conserte as minhas veredas, para quando Ele voltar, eu ouvir o soar da última trombeta. Você consegue compreender isso aqui? Eles estão julgando um tempo de oportunidade que o próprio Cristo está dando para eles. Valorize o tempo. Aproveite o tempo. Pregador, por quê? Porque chegará um dia que não haverá mais tempo. E eu prego para vocês nessa noite. Breve Jesus está voltando. E ele virá como um ladrão. Por que como ladrão, pregador? Porque o ladrão não avisa que vai roubar. Se avisar, você vai proteger a sua casa. E olhe para cá. Todo ladrão quando vem, ele não vem à toa. Antes dele roubar algo, ele analisa tudo aquilo que ele vai fazer. E olhe para cá, ladrão não entra em casa que tem preparação. Geralmente alguém vê um alarme e não vai pular na casa porque sabe que o alarme vai tocar. Nenhum ladrão vai entrar na casa de um policial para roubar. Aconteceu aí esses dias, né? Tentaram roubar a menina, misericórdia. Então olhe para cá. Porque geralmente o ladrão quando vem, ele só vem para quem está despreparado e quem não está esperando. E eu prego para encerrar minha oportunidade aqui. O dia do Senhor virá como ladrão. Então eu quero pregar para você aqui nessa noite. O que, pregador? Não se prepare para a volta de Cristo. Esteja preparado para a volta de Cristo. Porque Jesus vai buscar uma igreja que está lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, está preparada. E olhe para cá. Não deixe o diabo colocar acusações na sua vida e você, a ponto de você pensar e dizer, se Cristo voltar, será que eu fico?
Será que eu vou? E deixa eu liberar a última profecia para a tua vida. O será não faz parte do vocabulário do crente. Eu quero profetizar para a tua vida aqui. Se Cristo voltar, você vai cantar naquele grande coral e dizer: Santo, 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 aleluia. Eu sinto o poder da palavra aqui nesse lugar. E a palavra está dizendo para alguém, aleluia, a maior virtude do crente não é aquilo que ele recebe aqui embaixo. A maior virtude do crente é estar com o nome escrito no livro da vida. Eu sei que, aleluia, às vezes nós queremos construir casas, queremos construir bens materiais, mas eu quero te alertar nesse último dia de festividade. E qual é o alerta, pregador? Nós não somos daqui. Breve nós voltaremos para casa. Não deixe que os problemas, que as lutas tiram o teu foco, o teu objetivo, que é chegar no céu. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E só quem espera a volta dele reage nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, evangelista Douglas.